Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hugo, sou professor de Geografia do Brasil e agora eu vou trabalhar com vocês a aula 7 de Geografia do Brasil. Ainda uma aula que fala sobre geologia, fala sobre formação do relevo, fala basicamente sobre a dinâmica da natureza ou as dinâmicas da natureza responsáveis por formar a superfície, o planeta em que nós vivemos. Primeiramente, quando nós falamos a palavra relevo em geografia, que é uma expressão bastante comum, nós estamos falando de formas da superfície terrestre, que podem ser montanhas, planaltos, planícies, vales, escarpas, enfim, nós temos inúmeras formas de relevo espalhadas pelo planeta. E a gente precisa entender em geografia quais são os principais agentes responsáveis pela formação do relevo da Terra, ou seja, por essas formas que nós observamos no planeta como um todo. E a gente costuma dividir a formação do relevo da seguinte forma: existem os chamados agentes endógenos, que também significa internos, e nós temos os chamados agentes exógenos, ou externos, que no caso é a aula 8. Quando nós pensamos nos agentes endógenos formadores do relevo, nós estamos falando de fatores relacionados principalmente com o que acontece no interior da crosta terrestre, ou até mesmo relacionado com o manto terrestre, ou seja, vem de dentro do planeta. Quando nós falamos de agentes externos, que é a aula seguinte, a gente está falando basicamente da ação da chuva, do vento, do sol, dentre outros agentes naturais que externamente podem alterar e modificar as rochas e também as formações de relevo que nós temos na Terra como um todo. Tudo bem? Então, quando nós pensamos então nos agentes endógenos ou internos formadores do relevo, a gente vai ter que voltar um pouquinho naquilo que vocês estudaram na aula 5, que falava sobre dinâmica da crosta. Talvez algumas coisas que eu coloque aqui na lousa você já tenha visto em outro momento, mas acaba sendo importante para a gente entender a aula e o contexto da aula como um todo. Tudo bem? Então, fique avisado disso. Primeira coisa importante para a gente. Nós sabemos que a Terra ela é formada de uma maneira bastante simplista por 3 grandes camadas. A crosta, onde nós estamos agora, o manto, que é onde nós vamos encontrar o magma, e o núcleo, formado por níquel e ferro. O níquel para a gente não importa muito. E a gente sabe que a crosta terrestre ela é dividida em grandes blocos de rocha que a gente conhece como placas tectônicas, e que essas placas tectônicas elas se movimentam. E justamente essa movimentação das placas que acaba interferindo na formação do relevo do nosso planeta. Tudo bem? Para a gente dar uma lembradinha, vamos olhar aqui imagem que mostra para a gente as placas tectônicas do planeta, tá? Deixa eu só pegar o controle que está aqui do lado, e a gente vai observar esse mapinha aqui, ó. Esse é o mesmo mapa que vocês têm na apostila, tá bom? É o mapa que mostra as placas tectônicas da Terra. Eu sempre comento o seguinte: vocês precisam saber o nome de todas as placas tectônicas que existem no planeta, ou seja, todos esses grandes blocos de rocha que compõem a crosta terrestre? Não. Mas é bom ter uma noção das principais, né? Então, placa euroasiática, a placa norte-americana, a placa sul-americana, é bom dar uma olhadinha nesse mapa, dar uma estudadinha, porque vale bastante a pena. E a gente vai usar como referência para estudar um pouco as placas tectônicas, justamente aquela onde nós estamos agora, placa sul-americana. Vamos falar um pouquinho também sobre a placa africana, onde nós temos o continente africano, e também a placa de Nazca, que pega o Oceano Pacífico. Cuidado com uma coisa importante. Quando nós falamos de Oceano Pacífico, é muito comum a gente confundir a placa de Nazca com a placa do Pacífico, que está aqui ao lado. Cuidado, né? Aqui, em contato com a placa sul-americana, é a placa de Nazca. Tudo bem? Feito isso, vamos usar essas 3 placas para servir como uma referência. Agora, ó, o que eu fiz aqui para vocês então na lousa? Comentei aqui que a gente vai falar sobre o tectonismo, ou sobre a movimentação das placas tectônicas e, consequentemente, o que vai resultar essa movimentação. E eu desenhei aqui para vocês 3 perfis indicando as 3 placas que nos interessam agora. Uma dessas placas é a placa de Nazca, mais aqui a oeste. Na porção central aqui do meu esqueminha, a gente tem a placa sul-americana, que eu vou abreviar aqui para a gente. E aqui mais à minha direita, ou mais a leste, a gente vai ter a placa africana. Tudo bem? E a gente sabe que essas placas se movimentam. Só recordando um pouco a aula 5, a gente diz o seguinte, que a movimentação das placas tectônicas está relacionada principalmente à movimentação de magma no interior do planeta. Vamos recordar que nós temos aqui, ó, o núcleo, e o núcleo terrestre ele é bem quente, sendo que o núcleo interno ele pode chegar a mais de 5.000 graus de temperatura. O que vai acontecer? Esse núcleo interno extremamente quente, ele é responsável pela movimentação do magma no interior da Terra. Como isso funciona? O magma,
aquecido pelo núcleo, ele fica menos denso e a tendência dele é subir em direção à crosta. Quando esse magma atinge a crosta, ele se propaga lateralmente, originando um movimento que a gente estuda aí na física e na química como movimento ou correntes de convecção ou correntes convectivas. Então, basicamente, a gente tem o magma no interior do planeta, tendo esse movimento de convecção aqui. O magma mais quente ele vai subir, quando um pouco mais frio, ele retorna, reiniciando todo esse ciclo. É justamente a movimentação no magma no interior da Terra que vai fazer com que a placa africana se desloque no sentido oposto à placa sul-americana. Ou seja, essas placas estão se afastando. E aí entra a primeira coisa importante para a gente. Quando nós temos duas placas se afastando, a gente fala que essas placas que estão se afastando uma da outra são placas que estão no limite divergente. Tudo bem? Ou, se vocês olharem o material, também aparece a expressão limite construtivo, mas eu já comento o porquê disso. Agora, o que vai acontecer de importante para nós? Essa região onde nós temos a separação da placa sul-americana e a placa africana, também tem a liberação de magma, né? Ou seja, é uma área onde nós temos uma fenda e, eventualmente, esse magma pode chegar até o fundo do mar e esse magma vai se solidificar. O resultado é que no fundo do oceano, a gente vai ter a formação aqui ó, de uma superfície um pouco irregular, um pouco mais elevada, que a gente conhece como dorsal atlântica, ou então dorsal mesoatlântica ou dorsal oceânica. A dorsal atlântica ou dorsal mesoatlântica ou dorsal mesoceânica, ela pode ser observada no mapinha aqui, ó, vamos dar uma olhada. Observando aqui no meio, né, do Oceano Atlântico, tanto o Oceano Atlântico Norte como o Oceano Atlântico Sul, a gente vai perceber a divisão das placas, né, sul-americana, africana, euroasiática, norte-americana, e a localização da dorsal. Essa próxima imagem aqui ó, mostra mais ou menos qual que é o esquema que eu desenhei na lousa para vocês. Temos o movimento convectivo do magma, as placas tectônicas estão se afastando, e no meio a gente vai ter a formação da dorsal mais atlântica, cortando tanto o Atlântico Norte como o Atlântico Sul. Tudo bem? Então, esse é basicamente o primeiro limite aí que nós temos que dar uma observada. Limite divergente. Tudo bem? Agora, ó, voltando aqui para o meu desenho. Sabemos também que a placa de Nazca e a placa sul-americana, elas se movimentam aí uma em direção à outra. Então, a sul-americana está vindo para cá, no caso aí para a minha esquerda, enquanto que a placa de Nazca está indo aí para a minha direita. O resultado, turma, disso aqui se deve ao fato de que a placa de Nazca, ela também é movimentada pela convecção do magma no interior da Terra, mas no sentido contrário à placa sul-americana. Qual que vai ser o resultado disso? Todas as vezes que nós temos a convergência ou a junção de duas placas tectônicas, especialmente uma placa oceânica e uma placa continental, a placa oceânica, por uma questão de densidade, ela vai mergulhar por baixo da placa continental. Então, o que acontece? A placa de Nazca, ela vai mergulhar por baixo da placa sul-americana, e esse processo de mergulho de uma placa sobre a outra tem um nome. A gente chama de subducção de placas tectônicas. Ou seja, essa placa vai voltar para o manto, ela vai derreter, ou no caso, entrar em fusão, vai voltar a ser magma novamente e, posteriormente, esse material vai ser liberado para a crosta e vai formar uma nova rocha. Então, essa placa está sendo destruída. É por isso que a gente costuma dizer o seguinte, quando nós temos uma placa convergindo em direção à outra, nós temos aquilo que nós chamamos de limite convergente, ou vocês também podem chamar de limite destrutivo. Tudo bem? Porque uma placa está sendo destruída, ela está mergulhando e vai, teoricamente, desaparecer. Agora, o que acontece? A placa que fica por cima, no caso aqui é a placa sul-americana, ela vai ser literalmente empurrada, ela vai ser dobrada, ela vai ser forçada a subir. E esse processo de uma placa tectônica, né, dobrar ou soerguer sobre uma outra, vai dar origem a uma cordilheira, vai dar origem a uma cadeia montanhosa. No caso, como a gente está trabalhando com a América do Sul, a placa sul-americana e a placa de Nazca, na costa oeste da América do Sul, a gente vai ter a formação da cordilheira dos Andes. E aqui você tem que tomar um cuidado. Qual é?
todas as vezes que nós temos esse processo de dobramento e formação de uma cadeia montanhosa, a gente fala que esse processo se chama orogênese, ou movimento orogenético. Então, eu vou colocar aqui ó, com giz branco, tá? Ó, a orogênese. Então, cuidado com essa expressão. Quando nós falamos de contato de placas tectônicas, a subducção é uma coisa, uma placa mergulhando por baixo da outra, e a orogênese, a formação de uma cadeia montanhosa, é outro processo. É claro que eles estão ligados um ao outro, evidentemente, mas a nomenclatura é diferente, tome cuidado com isso, porque os vestibulares abordam bastante esse assunto. Tudo bem? Agora, olhando aqui do lado o esqueminha, eu trouxe para vocês um GIF, uma animação que mostra um pouco esse processo acontecendo. Antes disso, essa imagem aqui, ela vai mostrar para vocês aí 3 possibilidades de convergência de placas. Talvez no vídeo não esteja tão boa a resolução, ali está pequenininha e tal, mas eu recomendo que vocês baixem o slide e dêem uma olhada com calma, tudo bem? Então, olhe os detalhes, as informações, porque são 3 imagens bem interessantes. Agora, o GIF que me interessa é esse daqui, ó. Basicamente, o que eu desenhei para vocês na lousa é esse processo. A subducção está acontecendo, uma placa mergulhando por baixo da outra, e a placa que fica por cima, ela acaba sendo dobrada, enrugada, ela acaba subindo, formando uma cordilheira, um dobramento moderno. Tudo bem? Agora, último detalhe importante. Vocês percebem por essa imagem aqui, ó, voltando, assim como pelo meu desenho, que a placa oceânica ela está mergulhando por baixo da placa continental. Atenção com isso. Por quê? Esse mergulho de uma placa por baixo da outra se deve à diferença de densidade. Então, vocês vão perceber pelas tarefas que nós temos muitos exercícios que batem nessa tecla. A placa oceânica mergulha por baixo da placa continental porque ela é mais densa. Não esqueça isso. Existem muitos examinadores que invertem. Eles falam que a placa continental ela sofre subducção, a oceânica fica por cima. Como é que é o nome desse processo? Na verdade, não. Na verdade, a subducção e a formação de uma cadeia montanhosa é sempre a placa oceânica mergulhando por baixo da placa continental. Existe uma região do globo em que a gente vai observar uma exceção, e é justamente o Himalaia. Ali a gente vai ter o contato de uma placa continental com a placa continental. E aí, nesse caso, as duas placas acabam formando um processo de dobramento e uma cordilheira ainda mais larga, ainda mais alta. Tudo bem? Beleza? Agora, só para encerrar, eu coloquei para vocês aqui nesse quadro, portanto, 2 dos limites das placas tectônicas que nós temos. Vou escrever um terceiro, mas eu acho que o desenho que eu tenho aqui do lado, acaba sendo muito mais explicativo, muito mais didático. A gente tem como um terceiro limite de placa tectônica, um limite que a gente conhece como limite tangencial, que também pode ser chamado de transcorrente ou transformante ou até mesmo conservativo. O limite tangencial, ele não ocorre nem quando a placa está mergulhando sobre a outra, nem quando as placas estão se afastando, como é o caso da divergência. Mas nesse caso, as placas elas estão em movimento lateral em relação ao outro, em movimento tangencial. Existem algumas regiões do mundo em que a gente consegue observar esse fenômeno acontecendo, mas tem um local no planeta onde a gente consegue perceber isso nitidamente, que é a falha de San Andreas ou falha de San Andreas, dependendo de como você falar. Tudo bem? Então, não é que é a única, mas existem outras regiões do planeta que estão próximas aos polos ou no fundo do mar, que também tem essa mesma movimentação, mas a observação é um pouco mais complicada. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens. A falha, turma, de San Andreas, ela ocorre, portanto, nesse tipo de movimento aqui. Então, a gente vai notar que as placas estão aqui se movimentando de maneira tangencial uma em relação à outra, e o resultado final disso é essa imagem que é bem típica em muitas e muitas provas. Então, se você colocar aí, em qualquer site de pesquisa, falha de San Andreas, vai aparecer muitas imagens parecidas com essa, e essas imagens mostram a mesma coisa. Nós temos uma placa de um lado aqui, a norte-americana, placa do Pacífico desse lado, elas estão se movimentando na tangencial uma em relação à outra. Tudo bem? Então, essa é a ideia das 3 áreas, dos 3 tipos de contato ou limite de placas que nós temos no planeta. Agora, vamos falar um pouquinho sobre quais são algumas das consequências que nós temos da movimentação das placas tectônicas, e nós temos muitos exercícios que falam sobre isso. O primeiro, que eu vou colocar aqui, é justamente uma consequência que é associada a desastres, a destruição, enfim, geralmente traz muitos prejuízos para as regiões atingidas, que são os abalos sísmicos. Bom,
Quando nós falamos de abalos sísmicos ou terremotos, a gente pode tratar como se fosse sinônimo. Talvez num livro de geologia de ensino superior, você perceba que há uma diferença entre um e outro, mas para uma prova, falar de abalos sísmicos ou terremotos como se fossem sinônimos, para a gente está de ótimo tamanho. A ideia é mais ou menos a seguinte: quando nós pensamos num abalo sísmico, eu vou representar um desenho aqui na lousa que vocês têm aqui do lado, e eu vou dar uma simplificadinha para a gente, tá? Funciona mais ou menos assim. Quando nós temos um terremoto, um abalo sísmico, ele sempre vai acontecer quando nós temos uma ruptura na crosta terrestre, ou seja, é algo que está levando a uma liberação de energia na crosta, uma tensão na crosta. E essa liberação de energia, ela pode acontecer ou porque rochas entram em atrito uma com a outra, ou porque a tensão geológica entre essas rochas pode levar simplesmente a uma fratura. Quando ocorre essa movimentação das rochas ou essa fratura, muita energia é liberada e, consequentemente, nós vamos sentir na superfície em forma de tremor. Tudo bem? Agora, esse desenho vocês têm no exercício, tem na apostila, perdão, e vocês conseguem consultar numa boa. Agora, o meu esqueminha aqui do lado mostra para a gente alguns pontos importantes. Primeiro, vamos imaginar que a gente esteja numa região de contato de placa tectônica, bem parecido com o que eu desenhei ali do lado, mas eu vou simplificar esse desenho aqui, ó. Uma região onde nós temos a convergência de placas tectônicas é uma região extremamente propícia a terremotos. Por quê? Temos aqui um movimento de subducção. Isso significa que as rochas estão, né, se movimentando entre elas de tempos em tempos. A gente costuma falar que é uma movimentação quase que constante, mas não é bem assim. A gente tem que pensar do ponto de vista geológico para entender esse processo. E, eventualmente, essas placas, uma pressionada contra a outra e se movimentando, podem liberar um terremoto, podem ter uma fratura tectônica e, consequentemente, o tremor ele vai ser sentido. Todas as vezes que ocorre uma fratura, uma movimentação da placa e um terremoto é formado, o ponto exato onde nós temos a liberação do tremor, a gente tem um nome, a gente chama de hipocentro. Ou seja, é o local exato onde as rochas se fraturaram ou se movimentaram e o terremoto foi liberado. A localização geográfica, ou seja, as coordenadas geográficas, a gente vai dar um outro nome. A gente vai chamar de epicentro. Então, vamos com mais calma. Imaginem que eu falo para vocês assim, ó, tivemos um terremoto cujo epicentro foi em Santiago do Chile. Eu estou falando para vocês ó, a localização. O terremoto, o epicentro do terremoto foi em Santiago, Chile. Ah, mas o terremoto ocorreu a 50 quilômetros de profundidade. Isso vai ser o hipocentro, ou seja, o ponto exato onde houve a liberação de energia e, consequentemente, o tremor foi formado. Tudo bem? Agora, uma coisa importante. Em geral, não é uma regra, é claro que existem muitas variáveis. Quando um terremoto tem um hipocentro muito profundo, as consequências para a superfície são um pouco menores, porque essa energia se dissipa. Quando o hipocentro é mais próximo à superfície, aí, em geral, a destruição é um pouquinho maior. Tudo bem? Então, é mais ou menos esse perfil aí que a gente trabalha. Joia? Agora, mais informações aqui, ó. Se a gente pegar e olhar o próximo mapa, a gente vai ver o seguinte. Esse mapinha aqui, ele é um mapa muito bacana, que eu copiei da internet, né? Eu até tenho um outro mapa que eu gosto de utilizar um pouco mais. Eles mostram os tremores que foram registrados no planeta entre 1900 a 2017. E são terremotos um pouco mais fortes, tá? Acima da escala 6, na escala Richter, mas a gente vai falar sobre essa escala daqui a pouco. Vocês vão perceber que nós temos aqui ó, a região da Ásia, como por exemplo o Japão está nessa área. Nós temos o sul e o sudeste asiático, a Oceania, a costa oeste da América do Sul, da América do Norte, uma parte da América Central, com uma região que tem muitos terremotos, né? A região aí do ponto de vista tectônico ou sísmico mais instável que nós temos do planeta. Essa região ela é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Provavelmente você já ouviu falar essa expressão. Essa expressão círculo de fogo tem a ver com os terremotos, tem a ver com vulcões, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e tem a ver também com a ocorrência de tsunamis, que a gente também vai ver já já. Tudo bem? Então, tome cuidado com o círculo de fogo, essa região que pega todo o Oceano Pacífico, desde a Ásia, Oceania até a América, e é uma região bem instável do ponto de vista tectônico. Agora, qual que é o próximo passo? Vamos pensar assim, Brasil. Não é exatamente um país conhecido por ter muitos terremotos. Inclusive, existem muitos e muitos e muitos brasileiros que acham que o Brasil não tem terremotos. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente sabe que em regiões de contato de placas tectônicas, os terremotos são mais constantes, os terremotos são mais frequentes. Como, por exemplo, aqui ó,
na costa oeste da América do Sul, onde tem o contato da placa de Nazca e a placa sul-americana. Só que ainda assim existem terremotos que ficam intra-placa, ou seja, elas ocorrem no meio de uma placa e não nas bordas. E é por isso que eu quero que vocês olhem este mapinha aqui. Esse mapa eu retirei de um documento da IAG, Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, e eles mostram para a gente os terremotos que ocorreram entre 1767 a 2009. Eu já adianto que até tem um mapa um pouco mais atualizado, mas eu achei que a legenda, para nós, dificultaria um pouco a visualização aqui no slide, aqui no vídeo, então eu deixei de lado. O que a gente vai perceber é o seguinte: temos terremotos que ocorrem em várias regiões do Brasil, tudo bem? E esses terremotos, eles são terremotos que têm como epicentro o Brasil. Então, não é um terremoto que ocorreu no Chile e as ondas acabaram afetando o Brasil de alguma forma. São terremotos que foram formados aqui dentro. Então, tomem cuidado com isso. Agora, por que isso ocorre? Seguinte, quando nós pensamos na crosta terrestre, a gente tem que voltar para essa imagenzinha aqui. Eu falei para vocês que uma região de contato de placas tem muitos tremores, porque é constante a movimentação e a liberação de tensão geológica. Só que no meio da placa tectônica é muito comum ocorrer aí o que a gente conhece como fraturas na crosta, falhas na crosta. Essas fraturas, essas quebras, a gente vai ver com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. A gente tem uma partezinha da aula para falar sobre falhas, falha normal, falha reversa, então a gente já chega lá. O fato é que a crosta como um todo, ela é submetida a uma pressão, uma tensão geológica muito grande. Isso porque nós temos uma placa sendo empurrada para um lado, a outra empurrando para o outro, tem deposição de sedimentos, tem forças que vêm do interior do planeta. Então, tudo isso somado, toda essa tensão geológica formada ou acumulada, pode levar as rochas do meio da placa a simplesmente quebrarem, a fraturarem. Essas fraturas, muitas vezes, a gente não consegue enxergar, porque elas estão debaixo do solo. Então, tem floresta em cima, a gente vai encontrar solo, enfim, às vezes até uma cidade construída. Então, muitas dessas fraturas, elas não são visíveis para nós, mas elas existem, elas estão ali, essas quebras, elas são comuns. Toda vez que nós temos uma fratura tectônica ocorrendo, uma quebra na placa acontecendo, ou as rochas ali se movimentando, um terremoto vai ser liberado. Só que no caso do Brasil, para nossa sorte, esses terremotos em geral, eles não são fortes, eles são terremotos fracos, mas eles existem. Muitas vezes nós não sentimos, mas quem detecta isso são sismógrafos, são aparelhos especiais para detectar esses terremotos, mas eles existem. Então lembrem-se que o Brasil tem terremotos? Tem. São terremotos fortes? Geralmente não. São comuns? Ocorrem todo dia? Também não, mas eles ocorrem. E a maioria deles estão associadas à ocorrência de fraturas. Então, vou até colocar aqui um indicativo, lembrando vocês que os terremotos no Brasil geralmente acontecem por conta dessas fraturas tectônicas. Tudo bem? Então, não se esqueçam disso. Agora, ainda em abalos sísmicos, eu preciso comentar com vocês mais algumas coisinhas. Vamos lá. Quando nós pensamos em terremotos, a gente tem que lembrar que existem escalas para a medição de terremotos. E assim, não vou mentir, não é exatamente o assunto mais abordado nos vestibulares, mas cai, né? Então, por exemplo, em 2006, a Unicamp fez uma pergunta pedindo para diferenciar numa prova escrita dissertativa o que era a escala 1 da 2 que eu vou colocar aqui para vocês. No caso, a primeira escala, a mais famosa de todas, é inquestionavelmente a escala Richter. Bom, escala Richter, ela foi criada por dois pesquisadores no ano de 1935. Foi o Richter e o Gutenberg. E eles trabalhavam em parceria, criaram essa escala. Essa escala ela é a mais conhecida, mas ela não é a única, e já existem muitos geólogos que oficialmente nem utilizam mais essa escala aqui, mas para mídia, para vestibulares, é o que mais aparece mesmo, não tem jeito. E a escala Richter, ela foi pensada inicialmente saindo de 0 até 9. Então, inicialmente, essa era a proposta do Richter e do Gutenberg. Só que a gente sabe que hoje é possível nós termos terremotos mais fortes do que 9. Só que a gente nunca registrou um terremoto mais forte do que 9,5, que é o terremoto mais forte já identificado pela humanidade, e foi no Chile em 1960. Agora, por que esse 0 a 9, podendo ir além disso? A gente tem que voltar um pouquinho na matemática. Como que funciona?
A escala Richter, ela não é calculada com uma soma simples ou uma multiplicação simples. Ela é feita em cima de logaritmo, logaritmo de base 10. Isso significa que quando você sai de um terremoto de 3 para 4, você tem que, em tese, aumentar 10 vezes a energia liberada. Quando você sai de 3, vai para 4 e 5, a gente já vai aumentar muito mais essa diferença entre um terremoto e outro. Então isso explica por que a gente chegar num terremoto 9, 9,5, 10 é tão difícil assim. São terremotos extremamente fortes e extremamente destrutivos. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Agora, a escala Richter, só para simplificar, lembrem-se que ela analisa a magnitude do tremor ou do terremoto, ou, né, de uma maneira simplista, a energia que é liberada por aquele fenômeno. Outra coisa importante, graças aos aparelhos que os geólogos têm hoje, eles conseguem perceber terremotos fortes mesmo a profundidades muito grandes. Então, ou seja, às vezes você pode ter um terremoto de escala 6, 7, que já é um terremoto bem forte, mas que não é, né, amplamente noticiado porque não destruiu quase nada. Então, acaba passando batido. Agora, se for um terremoto 6, 7 próximo à superfície, ele vai ter uma destruição muito maior. Tudo bem? Agora, próxima escala, para a gente fechar esse quadro aqui. Falar um pouquinho sobre a escala Mercalli. A escala Mercalli, ela foi desenvolvida no ano de 1902, se não me falha a memória, por um pesquisador chamado Giuseppe Mercalli. Se eu errar o nome, me perdoe, mas tenho quase certeza que é isso mesmo. O Mercalli, ele criou uma escala de terremoto que já passou por algumas mudanças, mas de uma maneira geral, ela detecta o seguinte. Primeiro, deixa eu colocar aqui de onde ela vai. Ela vai de 1, em algarismo romano, até 12. E a escala Mercalli, em geral, eu vou simplificar, ela está preocupada com as consequências, com os danos causados pelo terremoto. Então vamos dar um exemplo. Um terremoto 1 é aquele que praticamente não foi sentido por ninguém. Não teve nenhuma destruição, nenhum pânico, foi tranquilo. Um terremoto 7, 8, 9 até 12, a destruição é muito maior. Então, nós podemos ter a destruição de prédios, de viadutos, deslocamento de blocos de rocha, as pessoas podem sentir esse tremor e se assustar, podem cair no chão. Então, é uma escala muito mais subjetiva. Então, o cara que vai analisar a escala Mercalli, ele tem que ir em loco, ele tem que ir naquela região, coletar esses dados, essas informações e observar, né, como que aquele terremoto afetou aquela paisagem. Agora, lembre-se de uma outra coisa importante. Um terremoto, por exemplo, se for de escala 7, 8 num deserto, ele vai ter escala Mercalli 1, porque teoricamente pode não afetar simplesmente ninguém, então ninguém sentiu. Agora, um terremoto 7, 8 numa região muito povoada, e se for uma região muito pobre, a escala Mercalli ela vai subir bastante. Tudo bem? Então, ou seja, a preocupação aqui não é necessariamente com a energia liberada, mas sim com os danos causados. De boa? Então, de uma maneira geral, terremotos aí, ou abalos sísmicos são esses os detalhes mais importantes para vocês. Fechado? Próximo tema que a gente vai trabalhar nessa aula. Falar um pouquinho sobre vulcanismo. Vulcanismo, aliás, só uma coisinha. Antes de eu falar de vulcanismo, eu esqueci de um detalhe. A gente também tem que lembrar que quando nós temos os terremotos no mar, a gente tem a formação de possíveis tsunamis. Essa imagem aqui, talvez vocês não consigam enxergar muitas informações. Por exemplo, aqui nós temos mapeado onde nós tivemos muitos tsunamis no mundo. Então, o que eu recomendo? Baixe depois esse slide, pegue esse mapa, dá uma olhada. Você vai notar que o Círculo de Fogo do Pacífico é justamente a região que tem mais tsunamis registrados na humanidade como um todo. E esse mapa aqui ele mostra alguns dados, né, dos terremotos que ocorreram entre 1610 a.C. até 2014, do tempo moderno. Mais de 1.200 tsunamis confirmados, 245 levaram alguém à morte. Então, tem alguns dados estatísticos legais. Agora, o que eu quero que você preste atenção é que, de acordo com esses dados, 76% dos tsunamis que ocorreram no planeta, registrados, ocorreram no Oceano Pacífico, o que reforça que é uma região bem estável do ponto de vista tectônico. E 87% foi formado por conta de terremotos, sendo que 8% ocorre por conta de erupções vulcânicas e 4% por conta de deslizamento de blocos de rocha, que pode acontecer. Um bloco de rocha desloca, cai no mar e a partir daí um tsunami vai ser formado. Tudo bem? Agora, eu tenho uma animaçãozinha aqui que eu vou soltar no computador e mostra mais ou menos a anatomia de um tsunami. Vocês têm uma imagem parecida com essa no material, mas em forma de imagem, aqui é uma animação, e eu vou disponibilizar também isso daqui para vocês via link pelo Anglobox posteriormente. Então,
entra lá na pasta que eu vou criar, vê o link, copia e vocês podem ficar assistindo aí várias vezes. Aqui, ó, vocês vão perceber o seguinte, quando nós temos um terremoto no fundo do mar, a gente percebe que esse terremoto ele vai movimentar as águas oceânicas, isso vai formar uma onda que, em geral, é uma onda baixa, mas uma onda rápida, e conforme essa onda se aproxima de mares mais rasos, a sua altitude vai aumentar, e aí a grande onda vai ser formada. Só para vocês terem uma noção, nós temos um tsunami que é a nossa referência, que é o tsunami do Japão, que ocorreu aí no terremoto de 2010 para 2011, e esse tsunami, ele percorreu o Oceano Pacífico a uma velocidade de mais ou menos 700 a 800 km por hora. Só para vocês terem uma noção, uma comparação, é a mesma velocidade de um avião comercial, né? Então, um voo, né, transatlântico, por exemplo, ele vai a mais ou menos essa velocidade. Então, é uma onda muito rápida. Mas quando ela se aproxima da costa, essa onda que é muito rápida, perde velocidade, ganha altura, a grande onda é formada e a destruição vem em seguida. Tudo bem? Então, eu recomendo depois que baixe esse slide, dá uma olhadinha nesse mapinha aqui e tem algumas informações bacanas para vocês. Tudo bem? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o vulcanismo. Vulcanismo é um assunto relativamente tranquilo. Por quê? A gente entende que o vulcanismo corresponde a qualquer atividade no planeta que libere lava acima da superfície, né? Então, quando vocês pensam em vulcão, geralmente vocês imaginam um vulcão com aquela forma de cone que de vez em quando entra em erupção e etc. Essa visão não está errada, tudo bem? A maioria dos vulcões que nós temos no mundo, eles têm esse processo de formação, é um fato. Mas existem algumas exceções. Vamos entender como funciona aqui, ó. Nós temos no mundo 3 tipos de vulcões, sendo que o primeiro vulcão que nós temos é o chamado vulcão de subducção. Bom, a gente já viu que é um processo de subducção. Vou desenhar rapidinho só para servir como uma referência. Subducção é quando nós temos uma placa tectônica mergulhando por baixo da outra. Tudo bem? O que acontece? Essa placa que está sofrendo subducção, ela vai iniciar um processo de fusão, ela vai começar a derreter. Esse material fundido aqui embaixo, ele vai aumentar a pressão na crosta e pode ocorrer desse material que está entrando em fusão, que está derretendo, simplesmente romper a crosta que nós vivemos e sair na superfície. Tudo bem? É o típico vulcão que nós temos no planeta. Geralmente, esses vulcões, até fazer um desenho aqui ó, bem simplificado, eles são vulcões que têm um período de atividade e inatividade, né? Então, fica ali alguns anos, 5, 10, 15, 50, 100 anos parado, inativo. Aquela energia está sendo acumulada porque a placa está se movimentando, aquele material está fundindo. A hora que aquele material gera uma pressão muito grande, vai romper a crosta, chega à superfície e aí pode, né, levar à destruição, morte de pessoas, etc. Um exemplo é se a gente pegar a Nova Zelândia de 2019. Nós tivemos um vulcão, uma ilha vulcânica que é muito visitada por turistas e os turistas estavam lá passeando. Esse vulcão entrou em erupção quase que de uma hora para outra e nós tivemos alguns mortos por conta disso. Então, às vezes é uma coisa repentina. É muito comum alunos perguntarem se é possível a gente prever uma atividade vulcânica. Prever 100% de certeza? Não é tão simples assim, pode acontecer, mas muitos vulcões dão indícios de que podem entrar em erupção a qualquer momento, então eles são monitorados, são acompanhados e os geólogos conseguem ter uma noção, mas às vezes acontece, é uma surpresa e as pessoas podem se ferir por conta disso. Tudo bem? Então, esse é o primeiro tipo de vulcão. O segundo tipo de vulcão que nós vamos ter é um vulcão que a gente chama de vulcão de rifteamento. Esse vulcão, ele ocorre mais ou menos naquele processo que a gente colocou lá no começo da aula, em áreas de subducção de placas tectônicas. O que pode acontecer? O vulcão de rifteamento, ele pode ser formado em uma placa que está iniciando o seu processo de separação. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma placa gigantesca. Ela está começando a se deslocar para os lados, ela está começando, teoricamente, a se afastar. Esse processo pode permitir que o magma saia na superfície e, consequentemente, a gente vai ter a liberação de lava aqui em cima. Tudo bem? Então, se a gente pensar, por exemplo, na dorsal atlântica, é basicamente isso que eu estou mostrando para vocês. As placas se afastando e o material magmático sai de tempos em tempos. E, por fim, o terceiro tipo de vulcão que nós temos é um vulcão que a gente conhece como vulcão de hotspot. Para entender um pouquinho o hotspot, vamos dar uma olhadinha em imagens. Primeiramente,
Vocês têm no material um esqueminha mostrando com muito mais informações como é formado um vulcão de subducção. Então aqui a placa de Nazca mergulhando, o magma se fundindo, voltando para a superfície em forma de um vulcãozinho. A gente tem aqui uma região de divergência de placas tectônicas, onde nós temos um vulcão que é o chamado vulcão de rifteamento. Então esse conjunto de imagens aqui, ó, vocês têm na apostila, olhem com mais detalhes depois. E por fim, o hotspot é essa ideia aqui. Como que funciona? A gente costuma dizer que o hotspot ainda é um fenômeno não 100% explicado pelos geólogos. Ainda restam algumas dúvidas, ainda restam algumas pesquisas a serem feitas sobre esse fenômeno. Mas o vulcão de hotspot, ele ocorre no meio de uma placa, numa região intraplaca. Por exemplo, se a gente for pegar o arquipélago do Havaí, ele está formado no meio da placa do Pacífico e tem atividade vulcânica ali. Então, ou seja, foge do padrão de você ter vulcão apenas em contato de placas. Está no meio, numa região central. E o que acontece? O hotspot, ou ponto quente, é um local onde nós vamos ter a liberação de lava, e essa liberação de lava ocorre de tempos em tempos, né? Então pode ficar 2 anos liberando lava, ficar um tempo sem liberar, voltar de novo posteriormente. Então, né, de vez em quando entra em erupção. Só que esse hotspot, por algum motivo, ele praticamente não se desloca, ele fica parado ali. Quem vai se movimentar é a placa tectônica. Conforme a placa vai se movimentando sobre o hotspot, várias ilhas vulcânicas são formadas naquela região. Então, por exemplo, se eu olhar o arquipélago do Havaí, eu vou ver que eu tenho aqui, ó, o vulcão mais recente, que está localizado exatamente sobre o hotspot. E a placa, ela tem esse sentido de movimentação, ela está vindo para cá. Se vocês olharem, nós temos aqui, ó, várias ilhas que foram formadas no passado, quando elas estavam sobre o hotspot, liberando lava de tempos em tempos. Então, ou seja, é um processo um tanto quanto estranho no primeiro momento, ele acontece no Havaí e é um tipo de vulcão. De vez em quando, os vestibulares falam que esse fenômeno aqui também é chamado de manta plumélica. Ou seja, manta plumélica, a gente pode entender que é um hotspot. Essa expressão, inclusive, caiu recentemente em vestibulares. Tudo bem? Então, é uma espécie de uma exceção, entre aspas, mas que pode ser abordada em algumas provas depois. Tudo bem? Então, só colocar para vocês aqui, então, ó, que no hotspot, a gente tem a formação do arquipélago do Havaí, e aí eu recomendo que vocês olhem a imagenzinha tem na apostila, vale a pena perder uns minutinhos aí olhando a esses slides. Quando eu for disponibilizar para vocês essa imagem, provavelmente quando vocês assistirem essa aula já está disponibilizado, eu vou colocar algumas informações a mais que não está aqui, tudo bem? Que não estão aqui. Então dá para ajudar um pouco mais esse processo, um pouco mais a compreensão desse fenômeno. Agora, para fechar, quando nós pensamos em consequências do vulcanismo, os vestibulares também gostam disso. E é uma coisa que tem que ser feita de uma maneira criteriosa, vocês não podem esquecer. Geralmente, os vestibulares eles perguntam das consequências do vulcanismo da seguinte forma. Eles falam assim, ó, sabemos que os vulcões são perigosos, mas mesmo os vulcões sendo perigosos, por que nós temos tantos aglomerados humanos em volta de vulcão? É uma pergunta típica. Vários vestibulares já questionaram isso em diferentes momentos. E a resposta é simples. O vulcão libera lava. A lava forma basalto. O basalto intemperizado forma solos férteis. Tudo bem? Então, nunca se esqueça disso. Então, geralmente, próximo a vulcões, os solos são um pouco mais férteis. Ainda mais se for uma região continental, grande, então, né, uma dimensão territorial muito extensa, esses solos acabam sendo bastante valorizados. Um exemplo é o Brasil. Se a gente pegar a nossa terra roxa ou o nosso nitossolo, que pega um pouquinho de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é um tipo de solo fértil pra caramba, tem origem basáltica, vulcânica e justamente um momento em que naquela região houve liberação de lava. Tudo bem? Então tenham isso em mente. Vulcão forma solos férteis por conta do basalto. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. O vulcão ele tem a capacidade de alterar o clima do planeta. Ou porque libera muitos gases, como o CO2, por exemplo, que pode esquentar o planeta, ou porque ele pode liberar muitas cinzas, e essas cinzas podem alterar, por exemplo, a temperatura do planeta, diminuindo a temperatura, ou até mesmo provocando mais chuva ácida, alterando o pôr do sol, alterando a composição atmosférica. Então, o vulcão, como libera muitas cinzas, muitas partículas e gases, pode alterar a composição atmosférica como um todo e, consequentemente, o clima de uma região ou até mesmo o clima do planeta. Tudo bem? Então, não se esqueçam disso.
Fechado? Agora, ó, vamos para a parte final da aula. Vou voltar para o comecinho ali que eu vou precisar de espaço. Aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de falhas. E é um assunto que gera um pouco de confusão. Então, vamos com calma, já encerrando esse assunto. Quando nós pensamos em falhas, vou colocar aqui, ó, tipos de falhas, eu acho que vale a pena a gente primeiro observar algumas imagens e depois eu represento essas imagens para vocês aqui no quadro. Lembra que eu comentei agora há pouco que nós temos terremotos no Brasil? E esses terremotos no Brasil, eles podem ser formados por fraturas na crosta, por falhas na crosta. Como que isso funciona? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, tudo bem? Essa imagenzinha mostra para a gente dois tipos de falhas importantes. E como que isso ocorre? Imaginem uma região do planeta onde a crosta terrestre é submetida a uma pressão ou uma tensão de distensão, ou seja, essa crosta ela está sendo ligeiramente afastada uma da outra. Não significa que aqui vai formar uma nova placa tectônica, vai dividir continente, nada disso. Às vezes é uma tensão geológica suficiente apenas para quebrar essas rochas. Quando essas rochas são quebradas porque elas estão sendo levadas aí uma em direção oposta à outra, pode ocorrer de nós termos um desnível no terreno. O que acontece? Essa placa que está aqui, ó, à sua esquerda, ou esse bloco de rocha que está aqui à sua esquerda, ele vai simplesmente deslizar, vai descer e formar aqui, ó, uma superfície desnivelada em relação ao que está ao lado. Isso pode ser observado em algumas regiões do mundo. Por exemplo, essa imagem que está aqui à direita, talvez você não consiga enxergar direito, mas no computador, no slide você vai ver direitinho, nós temos uma região no Turcomenistão em que é bastante perceptível o desnível de dois blocos de rocha. Nós temos um local um pouco mais elevado, um local um pouco mais rebaixado, porque houve uma movimentação das rochas ali. Evidentemente que nessa região houve um terremoto. Então, ou seja, enquanto essas placas estavam se movimentando, deslizando por conta dessa fratura, dessa quebra, dessa falha na crosta, energia foi liberada e um terremoto foi formado naquela região. Tudo bem? Existe um outro tipo, né, de falha que ocorre quando as placas são comprimidas, ou seja, quando elas sofrem aí com a força de compressão. No caso, a gente tem aqui, ó, as placas sendo empurradas no sentido contrário, oposto, perdão, e essa placa aqui, essa pressão que vem de fora, pode levar com que as rochas se quebrem, se fraturem, formando uma falha. No caso, a gente vai notar aqui uma parte da placa, uma parte das rochas se sobrepondo em relação à outra, formando o que a gente conhece como uma falha reversa. Tudo bem? Então, ou seja, basicamente a distensão pode fazer com que uma das placas desça, formando uma falha normal, e a compressão pode fazer com que uma parte da placa soerga, se sobreponha em relação à outra. Tudo bem? Deixa eu colocar isso aqui na lousa então, ó. Aqui, então, tipo de falha. A gente vai ter a chamada falha normal. A falha normal é quando nós temos aqui, ó, uma placa. Essa placa, ela está sofrendo um movimento de distensão, está sendo afastada uma da outra, ou uma parte da placa, perdão. Isso vai fazer com que haja uma fratura das rochas. E aí o resultado final, a gente vai notar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui, ó. A gente vai ter uma placa num plano mais baixo, ou um pedaço da placa, perdão. Uma parte dela vai ficar no nível um pouco mais elevado, eu estou até colocando com a cor rosa para chamar a atenção. E a gente vai ter aqui uma região desnivelada. Lembrando que essa área provavelmente desceu, mas também pode acontecer de a outra região sofrer um processo de soerguimento. Nesse caso, percebam o seguinte, a gente tem uma região mais elevada, uma região rebaixada. E nós temos dois termos técnicos para se referir a essas regiões aqui. Todas as vezes que nós temos a formação de falhas e o desnivelamento de blocos de rocha, a área mais elevada a gente vai chamar de horst. E a área mais rebaixada a gente vai chamar de graben. Então, ou seja, o bloco soerguido, horst, o bloco abatido ou rebaixado, graben. Tudo bem? Agora, se eu desenhar para vocês aqui embaixo, ó, se eu fazer uma divisãozinha aqui, ó, uma falha chamada de falha reversa, ela ocorre quando nós temos
uma força de compressão na placa. Essa força de compressão na placa, ou seja, existe uma força aqui empurrando as rochas umas contra as outras, também vai formar uma falha, a placa pode simplesmente quebrar, e aí a gente vai ter a formação de uma falha reversa. Deixa eu desenhar aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim. Uma parte dela vai ficar numa superfície mais elevada e uma parte vai ficar numa superfície mais rebaixada. Então, é mais ou menos esse o esqueminha aqui. Então, lembrando que nesse caso, provavelmente, esse bloco de rocha aqui, ó, sofreu um processo de soerguimento de encavalamento. E aí, de novo, se eu tenho uma região mais elevada, se eu tenho um bloco mais elevado, eu vou dar o nome de Horst, colocar em rosa mesmo, e aqui a gente vai ter, de novo, colocar cor verde, a região rebaixada, que eu vou chamar de Graben. Lembrando que, nesse caso, quando ocorreu esse encavalamento de blocos de rocha uns sobre os outros, provavelmente um terremoto também foi liberado. Tudo bem? Para fechar, a gente tem aqui também, ó, um outro tipo de falha, que esse a gente já viu. O terceiro tipo de falha que nós vamos encontrar, ele é formado pelo que a gente conhece como cisalhamento. Como que funciona? É mais ou menos assim. Peguem esse desenho, vocês vão observar depois na apostila, e vocês vão notar que nós temos aqui, ó, duas imagens, uma mais à direita e uma mais à esquerda, tá bom? Analise as duas imagens de maneira fragmentada. Então, primeiro esta, depois esta, porque o processo é praticamente o mesmo. Nesse caso, percebam que uma falha entre as rochas foi formada, não porque houve compressão ou distensão, mas porque, por algum motivo, as rochas começaram a se movimentar lateralmente. Vai chegar um determinado momento que essas rochas vão quebrar, e aí a gente vai ter uma falha formada ali no meio. É o mesmo processo que deu origem à falha de San Andreas. Tudo bem? Então, ou seja, é um terceiro tipo de falha, é um terceiro tipo de quebra entre as rochas que nós vamos encontrar em algumas regiões do planeta. Tudo bem? Então, em relação à falha, são esses 3 pontos. E agora, para fechar mesmo, o último tema que eu tenho que comentar com vocês. Ah, última coisa. Essa imagenzinha aqui, ó, vocês vão perceber que nós temos vários blocos abatidos e rebaixados, e as áreas mais altas, Horsts, as áreas rebaixadas, Graben, e as falhas formadas aí entre esses blocos de rocha. Agora, para encerrar, vamos falar sobre um assunto que pode gerar um pouquinho de dificuldade e atrapalhar a vida de vocês, que é a chamada epirogênese. Bom, a gente define a epirogênese da seguinte forma: trata-se do movimento vertical de blocos de rocha. Beleza. Aí você pode falar, Hugo, mas as falhas também formam movimentos verticais de blocos de rocha, como temos a falha normal ou a falha reversa. O que a epirogênese tem de especial? O que muda em relação ao que você colocou na lousa anteriormente? E aí que vem o grande segredo. A epirogênese, ela está associada à isostasia. Então, colocar aqui, ó, que nós temos o que chamamos de isostasia, ou, se você preferir, vocês podem chamar de equilíbrio isostático. Bom, aqui a gente vai ter que parar um pouquinho e observar muito mais imagens do que desenhos, tá? Como que funciona? A isostasia, ou equilíbrio isostático, envolve, basicamente, de uma maneira bem simplificada, o peso da crosta sobre o manto terrestre. Como assim? Se vocês pegarem um iceberg, a gente sabe que o iceberg tem uma parte que está acima do nível da água, do oceano, e uma parte que está afundada ali. E é justamente essa diferença de densidade do gelo com a água que vai fazer com que aquele material fique flutuando, boiando na água. A crosta é praticamente a mesma coisa. Nós estamos num bloco de rocha sobre o manto, e o manto é líquido. Isso significa que nós estamos, de alguma forma, equilibrados sobre esse material. E o que vai acontecer? Se a crosta ficar mais pesada, ela pode afundar. Se a crosta ficar mais leve, ela pode soerguer. Vamos dar alguns exemplos? Essa imagenzinha aqui, eu vou mostrar para vocês. Se não ficar muito bom, para o vídeo, pega o slide, olha do lado que vocês vão ver os detalhes, fica bem bacana. A gente vai perceber que nós temos uma montanha gigantesca, e essa montanha está sobre o manto. E percebam que tem uma parte aqui, ó, da montanha que está afundada no manto terrestre. Se essa montanha começa a sofrer erosão,
percebam que ó, os sedimentos eles vão ser depositados em outras áreas. E, teoricamente, essa região ela vai ficar mais leve, ou seja, o peso que vai exercer sobre o manto diminui. Como a placa vai ficar mais leve, entre aspas, ela tende a subir até se reequilibrar novamente sobre o manto terrestre. Tudo bem? Agora, pensa de uma outra forma. A região aqui aos lados que recebeu esses sedimentos, ela ficou mais pesada. Ela, ao ficar mais pesada, ela tende a afundar. Ou seja, ela sofre um processo de subsidência. Então, ou seja, a região que sofre erosão fica mais leve, sobe um pouquinho, a região que fica mais pesada, ela desce um pouquinho. Lembrando que esse processo é lento, ele acontece na ordem de milímetros ou centímetros por ano. E não é uma coisa que você vai subir numa região como essa, você vai ver subindo, descendo, não é bem assim que funciona. Agora, outro exemplo, olhando aqui o gelo. O gelo, ele vai ter a seguinte característica. Se você tem uma região coberta com um bloco de gelo gigantesco, esse bloco de gelo ele tem força, não é que tem força, ele tem peso para afundar a crosta. A gente vai ter uma pirogênese negativa. Já uma região onde você tem o gelo indo embora, descongelou, acabou uma era glacial, por exemplo, aí a placa ela pode simplesmente subir até se equilibrar novamente no manto. Nós temos muitas regiões do planeta onde isso aconteceu, e isso também pode dar origem a horsts e grabens. Vamos dar aqui alguns exemplos, ou melhor, um exemplo. Ah, isso é um detalhe. No slide, eu coloquei um resuminho de tudo que eu falei, tá bom? Então, quando você baixar para dar uma olhada, esse textinho vai ajudar você a lembrar essa relação do peso maior, peso menor, afundamento e soerguimento. Joia? Agora, ó, olhando aqui, uma região que vocês têm que tomar cuidado, que de vez em quando cai em provas, a Unicamp já cobrou isso, então é bom tomar cuidado, é a região do Vale do Paraíba. Para quem não conhece, o Vale do Paraíba, a gente consegue ver nessa imagem aqui onde fica. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro, aqui fica o Vale do Paraíba, por conta do Rio Paraíba do Sul, e para cá é São Paulo, tá bom? Então fica entre São Paulo e Rio. A rodovia que passa por aqui é a Dutra, então é uma rodovia bem conhecida, especialmente para quem mora na região sudeste. Nessa região que a gente vai perceber, nós temos aqui uma área conhecida como Serra da Mantiqueira, e a Serra da Mantiqueira é uma área mais elevada, que tem falhas nessa região e que já sofreu pirogênese. Essa região mais alta a gente vai chamar de horst. A Serra do Mar, que está basicamente nessa porção aqui ó, do mapa, é uma região que também sofreu soerguimento, mas não muito. A gente também vai dar o nome de horst. Mas o Vale do Paraíba, onde passa o Rio Paraíba do Sul, que é essa região mais baixa aqui, ó, a gente vai chamar de graben, formado também pela epirogênese. Essa região sofreu epirogênese no passado de forma positiva, subiu, soergueu. Aqui a gente consegue ver direitinho, ó, Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão está aqui, é um horst. Serra do Mar está nessa região, é uma região mais elevada, também aí é um horst, e a região aqui onde passa o Vale do Paraíba e a Via Dutra é o que a gente vai chamar de graben. Então, no estado de São Paulo, a gente tem um exemplo aí de horst, graben, falhas e movimento epirogenético que ocorreu no passado. Tudo bem? Então, de alguma forma, percebam que todo esse conteúdo conversa entre si, não é que são fenômenos isolados. Eles acontecem por motivos diferentes em regiões diferentes. Tá joia? Agora, só para encerrar, eu recomendo que você dê uma pausa, né, no vídeo, tente fazer os exercícios dessa aula, que são os exercícios de número 1 e número 2. São exercícios relativamente tranquilos. E a gente vai pensar o seguinte, ó, dando uma pausinha. Tudo bem? Exercício 1, ele fala bastante sobre terremotos. E a alternativa correta é a alternativa A, que fala que os terremotos estão relacionados ao alívio de tensão geológica. O exercício 2, ele também fala sobre terremotos e tsunamis. E o exercício 2 da FAMERP, ele tem como alternativa correta a alternativa D de dado. Tudo bem? Então, fala um pouquinho aí da crosta ser descontínua, se movimentar e, consequentemente, gerar esses fenômenos. Tá joia? É isso, um abraço, tchau, tchau.